Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, aqui no nosso Ame Vale Convida, a gente tem aqui um convidado aqui especial, é o Dr. Carlos Maciel, que ele é médico psiquiatra da AME Minas Gerais, e ele veio conversar com a gente a respeito, como eu disse, a gente está fazendo o estudo aqui do livro No Mundo Maior, e no capítulo 3, né, trata da casa mental. Então, ele veio aqui nos brindar aqui com uma exposição a respeito desse tema, né, a casa mental. Agradecemos muito a sua gentileza, doutor Carlos, de comparecer aqui e poder compartilhar um pouquinho aí dos seus conhecimentos conosco, tá bom? Fique à vontade aí, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Eu que agradeço aí a Vale do Paraíba pelo convite, pelo carinho aí, por essa atenção, né? Espero poder contribuir um pouquinho. A gente vem estudando esse capítulo em um grupo novo que a gente tem formado aqui na AME Minas Gerais, até por orientação da espiritualidade, pela importância do capítulo, sabe? Então, esse capítulo é o capítulo 3 do livro No Mundo Maior. E esse livro foi psicografado em 1947 pelo Chico Xavier. E tantos anos depois, né, você vê a importância da obra de André Luiz, né, a riqueza. Tantos anos depois, um simples capítulo de um livro, desses tantos que ele fez, né, que ele nos passou, e a gente para no capítulo e a reflexão é muito profunda, né? A gente consegue entender uma parte a gente fica tentando usar um pensar mais imaginativo, enfim, a gente vai tentando entender, né? Mas do que dá para entender desse capítulo, a gente vai ver aqui que esse estudo mostra é, como que as- a- essa casa mental é um conceito abstrato, né, a princípio, algo que a gente tem uma certa dificuldade em aprender o conceito, mas depois a gente vai vendo que é onde o espírito mora de fato, né? E a sua expressão na vida, né? Na nossa vida, nessa dimensão e em outras dimensões, né? E a gente começa a ver como que a gente vê nesse capítulo como que as posturas da gente levam doenças da alma, né, e que se tornam alterações mentais posteriormente, e essas alterações cerebrais que acontecem em decorrência dessas alterações mentais. Então, mas aí no capítulo ele começa a mostrar, o André Luiz e o Calderaro mostram as diferenças entre cérebro e mente, né, que são bastante acentuadas. Mostra a sintonia de cérebro com cérebro, sintonia de mente com mente, e uma visão muito diferente do cérebro, né? Uma visão que a gente está acostumado a ver no estudo da neuroanatomia, uma divisão em partes, como se fosse uma casa também, uma casa cerebral, né? Que nós todos carregamos, que mostram aí as diferenças do tempo e os níveis de consciência. É uma visão diferente, nova para a gente, como se fosse uma casa, o cérebro mesmo, né? E a casa mental de uma forma geral, refletindo nesse cérebro. Então, o capítulo, o André Luiz começa o capítulo é, demonstrando muita gratidão à coluna espiritual que o recebeu, né? Por todo o trabalho de importância daquele lugar e de como que ele viu o trabalho e a felicidade andando juntos num ambiente de muita harmonia, né? E ele ficou muito surpreso. Ele fala da transição do choque, por ele estar num ambiente estranho à luta física, mesmo tendo perdido o corpo físico. E depois ele vai se acostumando com aquele lugar incrível, né? Com o trabalho, com a cultura, com os lares, com a família, com os afetos, os encontros sociais, que são de uma profundidade, de uma riqueza muito grande, né? Então ele fica muito feliz com aquilo tudo e transmite isso logo no início do capítulo. Em seguida, ele se mostra muito incomodado, né? Lembrando das milhões de pessoas que transpunham o limiar da morte, a mesma porta atravessada por ele, né, possivelmente assediado pela mesma doença, muitos deles, né? Só que essas pessoas permanecem apegadas à crosta terrena. E aí ele vê que, ao contrário dele,
na colônia espiritual, esses desventurados, eles ficam apegados à terra, né? Ficam apegados à terra. E não tem aquele trabalho digno, aquele trabalho que promove a evolução espiritual. Eles ficam no que a gente chama de umbral, naquele limbo, né? Naquela situação transitória e de muito sofrimento. E aí ele faz uma separação dos grupos de pessoas que se encontram assim. O primeiro grupo é um grupo de pessoas que é, permanece chumbado à esfera carnal, como ele se expressa, não por maldade, mas eles se demoravam ali, hesitantes como crianças que se aconchegam no colo da mãe, inseguras de caminhar. Isso porque não tinham muito conhecimento da vida espiritual, então essa parte esse grupo de pessoas fica preso, não consegue dar continuidade após o desencarne na evolução, ficam presos durante um tempo. Mas havia um segundo grupo de pessoas, que aí é o alvo do estudo, né? E é baseado nisso que a gente estuda o cérebro e a mente adoecida nesse capítulo, que falam que são pessoas, é um grupo em que as pessoas estão numa situação muito complicada, né? E aí diz que era falange de criminosos, infelizes, ignorantes, pessoas com a alma impermeável às advertências do bem, né? Às advertências edificantes. E são pessoas que se mantêm em atitudes perversas diante da vida. Aí daí ele fala que essas pessoas, observação que ele fez, né? Essas pessoas se consumiam durante anos entre a revolta e o desespero, né? Mas que por fim essas pessoas acabavam se penitenciando dessas perversidades através do remorso, do sofrimento e vinham a reencarnar ou eram resgatadas. Mas era um tempo de sofrimento muito grande, né? E que em algum momento essas pessoas tomavam consciência e se permitiam ser resgatadas. E aí, a primeira informação interessante que o André Luiz fala sobre essas pessoas é o seguinte: que o arrependimento é um caminho para a regeneração e nunca um passaporte direto para o céu. Eu achei isso relevante por conta da nossa visão de reforma íntima, do ponto de vista da saúde mental, na questão da saúde, da psicoterapia. Então, assim, é algo que a gente compreende, assim, como evolução, quando tomamos consciência da nossa dor, das nossas dificuldades, isso são os primeiros passos. Não existe mágica, né, na evolução, não existe mágica. Então, é o que ele falou, é um caminho para a regeneração. Então, essas pessoas tomam, depois de um grande sofrimento, de um grande tempo, essas pessoas resolvem, se permitem ser acolhidas e melhorar. Então, a evolução não é algo que acontece num piscar de olhos. Acho que é uma observação importante que ele coloca. E acho importante aqui a gente guardar as três palavras que ele usou aqui: perversidade, desespero e revolta. Perversidade, desespero e revolta são coisas em comum dessas pessoas, né? Do sofrimento dessas pessoas. E aí a gente vê que depois a gente entende o que são essas questões, né? Com verdadeiras doenças da alma. É o que Calderaro explica para o André Luiz, né? Bom, André Luiz então se perguntar por que aquelas pessoas continuavam adiando o acesso à luz, a recepção da luz, né? Por que demoravam tanto, se condenavam tão longas penas, tanto tempo? Então ele leva essas indagações para o Calderaro, né? Que pacientemente vira para ele e fala assim: André, para nos transformarmos, transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, nós, desencarnados ou não, né? Nós precisamos compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Então, aí Calderaro coloca deixa a coisa bem clara, né? Isso que muitas vezes nós fazemos, como tomamos como julgamento de posturas infelizes e erros, né, graves, ele colocou como doença. Então, a gente pode ver que essas posturas na vida são verdadeiras doenças da alma. Então é isso que ele coloca. Essas pessoas estão com a mente profundamente desequilibrada, né, e muito doentes. Então isso acho que é um convite que o Calderaro faz para a gente sair desse lugar do julgamento mas passar para a compreensão do outro, né? E é muito difícil, né? Porque assim, teoricamente a gente entende isso, mas você vê um ato de maldade, perversidade, como ele coloca nas palavras dele, e entender isso como uma loucura, né? Loucura naquela época era uma coisa genérica, né? Não tinha essa compreensão da psicopatologia que a gente tem hoje, né?
Mas o que ele quer dizer que é uma doença profunda da alma com repercussões na mente, a mente bastante desequilibrada. Por isso que a pessoa age dessa forma. E é um ponto de partida interessante, porque a gente pode entender que essa é realmente uma semente, possível semente de doenças mentais graves que essas pessoas vão ter quando reencarnar, né? Certa feita, num grupo que nós atendemos aqui na AME em Minas Gerais, um grupo de pacientes psicóticos, né? Eu venho do grupo de estudo de espiritismo e psiquiatria, o GEP, que é o grupo que fundou a associação, né? O Jaider e o Roberto fundaram a associação com esse grupo, né? Então é um grupo com muita experiência com a psiquiatria, com sofrimento mental e com ajuda espiritual nesse sentido. Então teve um grupo que a gente atendeu uma época de psicóticos e a espiritualidade foi muito clara ao dizer que a psicose é uma internação compulsória na carne, né? É uma encarnação que se faz muitas vezes involuntariamente e que a causa é o comportamento reiterado no mal, mesmo estando consciente dessa maldade, dessa perversidade. Então, pegando aqui o que Calderaro fala sobre essa perversidade como loucura, na verdade dá para entender, a gente pode fazer essa leitura, né, de que é uma semente para a loucura, né? Então, é uma doença, profunda doença da alma, né? E é o que a gente vai ver no caso aqui que ele leva o André Luiz para um hospital e ele vai ver essa situação. Bom, então, aí Calderaro prossegue, né, dizendo que socorrer a mente desequilibrada, para a gente conseguir socorrer uma pessoa com a mente desequilibrada, é necessário estudar o cérebro desarmônico do homem encarnado e do homem desencarnado. É interessante porque ele, logo depois ele fala o seguinte, olha, o cérebro é o órgão de manifestação espiritual, de manifestação da mente, né? E posteriormente ele vem dizer que o cérebro é instrumento que traduz a mente, que a mente é o manancial dos nossos pensamentos. Então aqui ele deixa bem claro, assim, ele fala que para socorrer a mente em sofrimento, a gente precisa entender o cérebro desarmônico, mas ele separa a coisa direitinho, né? Ele fala que o cérebro é onde a mente se manifesta, né? Onde o espírito se manifesta. E o cérebro é um instrumento que traduz essa mente, né? Mas o manancial, a fonte dos pensamentos é a mente, não o cérebro. Então ele começa a dividir, ele tem uma clareza aqui da divisão. A gente pode observar então que cérebro e mente, embora tenham uma conexão direta, não são a mesma coisa. Ao contrário do que a ciência materialista nos diz, né? Aliás, a ciência nem diz que é a mesma coisa. Muitas vezes a ciência convencional diz, e aí eu digo das neurociências, né? E da saúde mental, psiquiatria, neurologia, enfim, várias outras, né? O que é dito é que a mente é um produto do cérebro, como se fosse uma excrescência do cérebro, né? Quando na verdade é o oposto, né? A mente antecede o cérebro e esse se desregula quando a mente está adoecida. Então a mente antecede, a mente sobrevive, etc. Né? Uma coisa que a gente é uma base nossa do pensamento médico espírita, né? Isso não é novidade para nenhum aqui, nenhum de nós aqui. Mas o interessante é que ele traz muito o cérebro adoecido também, né? Ele fala que ele vai mostrar aí depois que os dois pacientes encarnados e desencarnados, os dois sofredores, estão conectados pelo cérebro. Então ele dá uma certa, ele redimensiona a importância do cérebro, eu acho, sabe? E aí ele faz algumas colocações interessantes, né? Bom, então aí o Calderaro resolve convidar o André Luiz para acompanhá-lo até um hospital. Possivelmente pela história que ele fala aqui, é um hospital psiquiátrico, né? Ou algo semelhante. Então, lá chegando, ele encontra um paciente que, nas palavras dele, embora estivesse imóvel, acusava forte tensão nos nervos, o que parece ser um quadro de catatonia, né? Que a gente vê na psiquiatria. Aí ele conta que havia uma entidade deplorável unida àquele paciente, né? Que, através de fios, numa rede fluídica ligando o tórax e a cabeça, que os pensamentos do cérebro de um estavam no cérebro do outro, que eles estavam perfeitamente identificados espiritualmente. E aí o mentor pede ao André Luiz que ele examinasse o cérebro do irmão encarnado, né? Orientando que ele prestasse atenção na sinalização. Aí o André começa a ver irradiações emitidas pelo cérebro. Ele se detém lá no cérebro do irmão encarnado, do paciente encarnado, e vê irradiações diferentes, irradiações luminosas no cérebro, né? Ele vê
diferentes radiações, né? Então, ele vê sinais luminosos muito fortes, né? Muito brilhantes nos lobos frontais, nessa região dos lobos frontais. E do córtex motor até a extremidade, chegando na medula, ele vê essa luz enfraquecendo. E ela quase se apaga na região mais inferior, medula, nervos, essa parte inferior do cérebro. E daí ele pergunta ele sugere ao André Luiz que veja o desencarnado. E estava tudo igual. A mesma, essa iluminação na frente era muito grande, atrás diminuía e no final a coisa ia escurecendo. E aí que é importante a gente fazer um resgate aqui na nossa, nas noções de neuroanatomia, né? Explicando então onde é que é esse córtex motor, né? O cérebro então é dividido em dois lobos frontais, dois lobos parietais, temporais e occipitais. É tudo dividido em dois e só a glândula pineal que é única, né? No centro do cérebro, sendo que esses lobos frontais estão muito ligados ao pensamento, os temporais com a audição, os occipitais com a visão, tem outras funções, mas essas são as principais. E os lobos parietais mais acima, que é o córtex motor, que ele se refere provavelmente. Então, esses lobos parietais, menos iluminados que os frontais, pelo que ele fala. E aí, o André Luiz, muito encantado com aquilo tudo, né? Assim, nunca tinha visto uma coisa assim, ainda mais há cento e poucos anos, quando ele teve encarnado como médico, né? Nunca poderia ver uma coisa dessa, né? Nem exame de imagem naquela época, ainda mais ver uma coisa tão maravilhosa assim. E antes de explicar André Luiz, que se encontrava encantado com tudo, Calderaro faz uma pequena pausa e fala um pouco sobre a evolução, que é muito, muito interessante, né? E aí ele vai falando o quanto se caminhou, né, até o estágio atual da mente e do cérebro humanos. Né? Ele fala assim que não somos criações milagrosas destinadas a um paraíso de papelão, né? Que a gente, nós somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, e a gente vai conquistando valores nas experiências reencarnatórias. Que a evolução é uma coisa constante e a gente vai aperfeiçoando ao infinito. E aí ele fala, muito interessante que ele fala assim, que quando a gente observa a natureza, uma pedra, um cristal rolando no rio, aquilo ali existe uma crisálida de consciência, uma semente que se acha em luta para desabrochar. Então tem um esboço, tem um rascunho de consciência naquela pedra. Que as árvores suportando as intempéries das estações todos os anos, as quatro estações, elas vão criando, conquistando uma memória. Então a faculdade da memória vai surgindo aí que a fêmea do tigre lambendo os filhotes estão ensaiando, aprendendo rudimentos de amor, que o burro guinchando organiza a faculdade da palavra. Então ele vai falando tudo isso para chegar, falar que a coisa não apareceu do nada, né? Então aí ele volta então. Aí ele começa a explicar o que era a casa mental projetada no cérebro. Ele se refere então, ele volta lá para o paciente. Então ele explica o que são aquelas áreas luminosas no cérebro, né? Ele fala que, ó, nós temos três áreas muito claras na cabeça, na região da cabeça. Não são três cérebros, mas regiões distintas do cérebro, como se fosse uma casa de três andares. Então, ele realmente fala de uma casa, mas se referindo ao cérebro, não uma casa mental diretamente. Mas é óbvio que aqui é uma projeção dessa casa mental no cérebro, né? Pelo menos no que se refere à questão dos níveis de consciência, à temporalidade, ao que habita em cada local, né? Aí ele fala o seguinte: olha, no primeiro andar existe esse primeiro andar, com a região mais inferior, ela está ligada ao nosso passado. A parte do córtex mais iluminada, ela está ela está associada ao presente. E o futuro são os lobos frontais. Essa parte inferior é uma atividade subconsciente, mais inconsciente. A mais ou menos iluminada é o presente, é o consciente. E o superconsciente são os lobos frontais, que estavam ligado ao futuro. Então, nós temos um cérebro primitivo, que é o primeiro andar, um cérebro desenvolvido e a ser desenvolvido no segundo, e o terceiro é um potencial adormecido. É um cérebro do futuro, é algo que nós temos ainda que desenvolver. Primeiro andar correspondendo então aos gânglios da base, medula e nervos. Seria o porão da individualidade, onde estão os movimentos instintivos, a impulsividade, impulsos automáticos, onde estão arquivadas todas as experiências que nós temos, inclusive os menores fatos da vida. É a sede de atividades subconscientes. Aqui mora, então, o hábito e o automatismo. Então, a relação com o passado. São coisas inconscientes, né?
que acontecem aqui. O segundo andar seria uma zona intermediária entre essa e os lobos frontais, né? Seria a região do córtex motor, cérebro desenvolvido. Aqui se consubstancializam as energias motoras de que se serve a mente para as manifestações no atual presente, no momento evolutivo do ser. Acho interessante isso aqui, que ele fala que aqui moram a vontade e o esforço próprio, né? É interessante porque o córtex motor vinculado à vontade, né? Na medicina antroposófica, a gente fala que existe as forças anímicas, elas têm três pontos: o pensar, o sentir e o fazer. Tem a ver com a vontade. Então, esse fazer vinculado à vontade, para mim, sempre foi uma coisa muito curiosa de entender. E quando eu li esse capítulo, aí que eu comecei a entender o que o Rudolf Steiner fala na antroposofia. Ele fala que nessa parte onde tem a motricidade está a vontade. A vontade é que coordena toda esse movimento. Então, aqui nesse momento, então, aqui que se erguem e se consolidam as virtudes, as qualidades mais nobres do futuro. É aqui que a gente atua, né? Então, aqui que é como se esse segundo andar fosse a base do terceiro, né? Quando você constrói o terceiro a partir desse segundo, né? E aquela parte adormecida lá do porão, escura, dos impulsos, a gente tenta vencer aquilo ali, mas hora ou outra aquilo supita, né? Aquilo aparece no segundo andar de forma desagradável muitas vezes, né? A gente tem que ficar controlando o primitivo, botando ele lá no porão, e ele toda hora ele aparece. E a gente tem que ficar ao mesmo tempo controlando. Então, a gente tem que administrar essa casa, né? De uma forma curiosa. Bom, o terceiro andar, então, dos lobos frontais mais iluminados são silenciosos ainda para a investigação científica do mundo. Não se sabe muito sobre os lobos frontais, né, senhor? E o que os espíritos falam é que aqui repousam materiais de ordem muito sublime, né, que nós vamos conquistar com a evolução. Então, é coisa que a gente não sabe ainda. É uma parte muito nobre do organismo, lobos frontais e a área pré-frontal também, né? Então, aqui é o superconsciente. Aqui reside, então, o ideal e a meta superior a ser alcançada. Então, isso aqui é o superconsciente, alguma coisa adormecida. Então, é assim que ele explica essas áreas do cérebro, né? Essas iluminações têm a ver com essa potencialidade do frontal e o escuro tem a ver com esse inconsciente do passado, né? E depois das explicações do mentor, o André Luiz ele questiona se o cérebro desencarnado também poderia adoecer. Aí ele vai dar uma explicação interessante aqui. Mas antes disso, eu acho interessante a gente puxar aqui de novo aquela. Acho que o Flávio está com a mãozinha levantada aí, é isso mesmo? Não, fui eu. Eu que botei a mãozinha sem querer aqui. Bom, então, acho interessante a gente resgatar o conhecimento da neuroanatomia, da anatomia do cérebro, do sistema nervoso, porque se a gente observa bem, a ciência confirma isso que o André Luiz falou há que, 80 anos atrás, né? Em relação ao passado no nosso cérebro. Porque o cérebro humano, ele, de fato, ele carrega na própria anatomia a história da sua evolução, né? Se a gente pensar bem, aquilo que o André Luiz relata sobre o primeiro andar, sobre esse porão da individualidade com os impulsos, essa primitividade, essa animalidade toda, né? Onde mora o automatismo, os instintos, possivelmente corresponde a duas regiões do cérebro. Se a gente pensar bem, regiões que funcionam de forma totalmente inconsciente, que é o tronco cerebral e o cerebelo, uma região, né? E a outra é o sistema límbico. São duas regiões que surgiram com os répteis e com os primeiros mamíferos, são muito antigas no nosso cérebro e são inconscientes. Então é interessante, o tronco cerebral e o cerebelo é conhecido como cérebro reptiliano. Ele é a parte mais antiga do nosso cérebro, ela tem 500 milhões de anos, né? E é muito parecido com o cérebro dos répteis modernos, né? E regulam coisas inconscientes de fato, respiração, batimento cardíaco, pressão arterial. Então é realmente algo muito antigo e totalmente inconsciente. Logo depois, com a evolução, né, veio o surgimento do sistema, o desenvolvimento do sistema límbico, que é são estruturas mais centrais e mais baixas no cérebro, também próximo a isso, que surgiu com os primeiros répteis, os primeiros mamíferos, né? E aí desenvolveu também um pouco mais o córtex cerebral. Então, essa parte do sistema límbico, ela está vinculada às funções das emoções, com a memória,
né? Com manutenção da temperatura do corpo. São coisas que a gente não tem muito acesso direto, mas que surgiu, então, sistema límbico e tronco cerebral e cerebelo. Então, é uma parte muito antiga. E com a evolução dos mamíferos, depois o córtex cerebral foi se desenvolvendo e coincidindo com o surgimento da consciência, né? Bom, os lobos frontais, o que se sabe dele é muito pouco. Então, assim, a ciência fala muito do passado que nós carregamos, coincide com o que André Luiz fala. Mas o futuro não, né? O frontal, eles falam que realmente eles mostram funções mais nobres, né? De pensamento, planejamento, de apreciação consciente das emoções. Mas é algo, sabe-se da importância, né? E lesões nessa região são lesões muito graves, mas é algo assim, um potencial ainda muito silencioso para a investigação científica, como o André Luiz falou lá na década de 40. Bom, então depois daquelas explicações que o Calderaro deu para o André, ele questiona se o cérebro do desencarnado também poderia adoecer, né? Eu te confesso que um raciocínio que até eu ficava pensando, falei, mas se desencarnou o cérebro, então quase que se mistura com a mente, alguma coisa, né? Um cérebro etérico, uma coisa mais sutil. Mas aí ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó, o que nós estamos observando nesse hospital não se trata de adoecimento do cérebro. Então ele viu aquele cérebro afetado, dos dois, né? Tanto encarnado quanto desencarnado, mas da mente na sua essência, das manifestações do espírito. Então ele faz de novo a separação do cérebro. O que que ele quis dizer lá é que aquele cérebro está doente porque a mente está doente. Então é uma consequência. E a gente vê muito isso na psiquiatria, na neurologia, na prática clínica, né? Assim, as moléstias físicas que dão sintomas, sei lá, quando o cérebro adoece, dá sintoma psiquiátrico, quando é só uma doença psiquiátrica sem um substrato muito claro, né? Uma coisa muito, muito sutil. E aí, o Calderaro então fala o quê? Que as moléstias físicas que acometem o cérebro, como infecções, tumores, um AVC, por exemplo, quando ocorre isso, ocorre uma quebra da harmonia cerebral, em consequência de um afastamento do cérebro físico dos princípios do corpo espiritual. Então, quando acontece uma lesão cerebral, a organização correspondente do cérebro perispiritual, ele se afasta. Então, desorganiza tudo. Então, você tem sintomas psiquiátricos também nessa situação, né? Aí, uma imagem interessante que ele faz é de um violino danificado, né? Com cordas desafinadas que ficam em capacidade de executar as melodias. Na prática clínica, a gente observa isso então, né? Você vê um paciente que teve vamos dizer, teve um AVC e tem sintomas psiquiátricos, né? Muitas vezes o espírito não está adoecido a ponto de fazer uma psicose, mas a doença do cérebro faz aparecerem sintomas psicóticos, por exemplo, né? Então é como se o violinista não tá até íntegro do ponto de vista nessa visão médico espírita falando, né? Mas o violino está quebrado, o violino está danificado. Então o neurologista vai tratar do violino. É como se o psiquiatra eu fiquei viajando, imaginando. Então é como se o psiquiatra tratasse do violinista, né? O cérebro está até aparentemente saudável, mas o violinista está muito doente. E aí eu imprimo aquilo no cérebro e desajusta tudo. É o que ele falou, a mente adoecendo o cérebro. Então, uma mente adoecida, traduzida pelo cérebro, né, o qual apresenta disfunções sutis em nível de neurotransmissores. E é isso que a gente vê na prática, né? Então, é mais ou menos essa comparação que ele faz. Então, o que ele fala naquele hospital, que o André Luiz perguntou, então o cérebro está doente? Ele falou assim, não, o que está doente aqui é a mente, só que desorganizou o cérebro também, né? Então, é, além daquela divisão de radiações, que é uma coisa que todos nós temos, né, de radiação luminosa, ele mostra dois cérebros conectados e adoecidos, mas secundariamente a mente, né, das pessoas. Então, aí André, o Calderaro fala que a mente encarnada ou desencarnada pode adoecer, que também a maldade, o ódio, a inconformação são moléstias da alma. O que ele falou lá atrás, ele repete, né? E acrescenta que através do cérebro, né? Lembrando, cérebro tradutor da mente, que é a mente que é o manancial dos pensamentos. Através do cérebro, nós nos unimos à luz ou às trevas, à saúde ou à doença, ao bem ou ao mal. E aquela conexão daquelas duas pessoas, ele, no hospital, era uma conexão de cérebros intoxicados, essa palavra que ele usa, em sintonia espiritualmente. Então, ele diz o seguinte, em relação àquela casa, por que que ele está mostrando os cérebros adoecidos conectados, por aquela sintonia,
adoecida, dos dois. E ao mesmo tempo falando da casa, dessa casa cerebral, no caso. Ele diz o seguinte, que os dois caíram do terceiro andar, né, da casa mental, e aí ele funde, então, essa coisa, essa ideia de casa mental e cerebral, de concepções superiores com relaxamento da vontade. Então, eles deixam de ser acolhidos no segundo andar e escorrega para o primeiro. Então, ele vai para o primeiro, onde tem a animalidade, a experiência de animalidade anterior, de impulsos instintivos. Então, eles estão assim por quê? Por que que eles estão. Então, é como se eles estivessem naquele cérebro focados no primeiro andar. Por quê? Ambos não gostam da vida, eles se odeiam, se desesperam e desejam vingança. Estão em estado de loucura. Essas são as palavras do Calderaro. Então, essa postura na vida os adoeceu e os fez se conectar. Então, assim, até não explicaram, ele não falou nada sobre obsessão. Parece mais uma sintonia adoecida, né? Algo que eu acho importante também a gente pegar a partir de agora, né? Que é a questão do pensamento, né? Enfim, a gente vê então nesse capítulo que saúde e doença mental depende também de nossa postura mental na vida, né? Da qualidade dos nossos pensamentos, né? Isso é uma coisa bastante importante, né? Isso vai se manifestar, obviamente, no cérebro e vai adoecer, como ele já explicou aí, né? Quer dizer, esses pensamentos que se irradiam e nos colocam em sintonia com outras mentes. É interessante isso, porque puxando para esse lado do pensamento, né? Entender o que é o pensamento, porque o pensamento é algo subestimado nas neurociências, né? Na neurologia, na psiquiatria. Psiquiatria também, apesar de trabalhar diretamente com isso, né? Assim, quando você faz um exame psiquiátrico, você observa o pensamento como uma função mental, né? Importante. Mas você procura o que ali? Você procura um conteúdo, alterações da forma e do curso, para tentar fazer um diagnóstico e um tratamento. Então, você busca um conteúdo pessimista, triste, você vê isso no deprimido. Você vê um conteúdo delirante, de ideias incompatíveis com a realidade, um quadro de esquizofrenia, psicose, ideias supervaloradas de grandeza no quadro de mania, transtorno bipolar. Você vê uma aceleração, aí você já está falando do curso do pensamento, você olha se o curso está muito acelerado na mania, um psiquismo na depressão, fragmentado na psicose, enfim, você começa a ver a velocidade, a forma, você faz um diagnóstico, mas você não entende muito, né? A gente não consegue definir muito o que seja o pensamento, é algo, na psiquiatria, então, é algo muito abstrato, né? O pessoal da psiquiatria biológica tende a fundir a coisa com a neurologia, como se fossem efeitos neurológicos né, do cérebro, o pensamento é um efeito, né? Quando você encontra ciência espiritual, como a antroposofia, né, do filósofo Rudolf Steiner, você começa a ver na antroposofia, na medicina antroposófica, citando aqui uma dessas ciências espirituais, você começa a ver uma ampliação desse olhar em relação ao pensamento, né? Na antroposofia você vê 4 níveis de consciência. Então você vê o pensamento como um pensamento racional vinculado ao corpo físico, pensamento imaginativo vinculado ao corpo etérico. Até aí vai o exame nosso tradicional. Mas a partir daí vem um pensar inspirativo ligado ao corpo astral e um pensar intuitivo ligado mais ao espírito propriamente dito. Isso aqui a gente vê nas obras espíritas também, né? Tem muito a ver com a conexão a partir desses pensares, né? Desse pensar mais profundo. Então, é algo assim que, mesmo estudando isso aqui, a doutrina, estudando outras ciências espirituais, a gente não conhece muito, né? Fato é que a gente sabe que isso nos conecta com outras pessoas, que isso nos adoece ou isso nos melhora, mesmo estando em situação muito complicada, né? Então, assim, é um recurso que a gente tem que a gente precisa procurar entender melhor, né? Então, eu passo para um pouco, eu pego aqui como subsídio, como reforço aqui algumas outras obras para a gente falar um pouco sobre o pensamento, para a gente tentar fechar, né, essa questão da casa mental. Fonte Viva, do Emmanuel, o livro Coragem, do Emmanuel, e o Livro dos Espíritos e o Evangelho, para falar um pouquinho aqui dessa questão do pensamento. E como é que a gente faz para melhorar? Essa é uma pergunta, né? Por que falar do pensamento? Porque nos faz pensar o que nós podemos fazer para melhorar a casa mental, né? Como é que a gente faz a manutenção, a evolução dessa casa,
né? Porque é uma casa onde meu espírito está, né? Onde eu vou levando essa casa comigo, igual um caramujo, né? Eu vou carregando isso comigo, né? Encarnado, desencarnado, se eu estou na praia, se eu estou preso, se eu estou doente, se eu estou com saúde, eu estou ali, né? E essa expressão acontece o tempo todo. E me conecta e desconecta com várias outras mentes, né? Isso me traz felicidade, saúde ou o oposto, né? No livro, no livro no capítulo no mundo da casa mental, é muito claro que André Luiz fala que nós edificamos qualidades nobres através da vontade e do esforço, que reside no segundo andar do cérebro. Então, esforço e da força de vontade. A gente vai edificar qualidades nobres nesse segundo andar do cérebro, que é o presente. Então, assim, é ali que eu começo a construir, melhorar minha casa mental, né? Reformando essa minha casa mental, atuando no cérebro nesse local. E aí, a gente começa a ver um pouco sobre o pensamento na obra, na literatura espírita. No Fonte Viva, o capítulo Fermento Espiritual, Emmanuel fala assim: pensamento é fermentação espiritual. E aí ele conta que o fermento é uma substância que excita, que afeta outras substâncias, né? E isso acontece com o nosso pensamento. Nós afetamos as outras pessoas o tempo todo e estão conosco milhares de expressões do pensamento de outras pessoas, né? E outras pessoas guardam a nossa atuação mental. Isso é uma coisa, essa conexão é uma coisa muito viva e pouco valorizada por nós. Para a gente entender como é que se dá essa transmissão dos pensamentos, como é que a gente é capaz de se conectar com as outras pessoas, a gente precisa entender sobre o fluido universal. É através do fluido universal que isso acontece. No Livro dos Espíritos, o Kardec conversa com os espíritos, eles explicam sobre a Trindade Universal. Existem três coisas: matéria, espírito e, acima de tudo, Deus, que cria tudo, né? Criador de todas as coisas. E que, ao elemento material, a gente precisa juntar esse fluido universal, que ele é o intermediário entre o espírito e a matéria, e ele é o princípio de toda a matéria, né? Então, esse fluido universal, aqui explicado então no Livro dos Espíritos, lá no Evangelho, eles falam como que o pensamento age no fluido universal. Que é o seguinte, que a gente está, todo mundo encarnado, desencarnado, imerso, mergulhado nesse fluido universal, que ocupa todo o espaço. Mas é um espaço muito maior do que o que a gente vê, né? E aí os espíritos dizem o quê? Que esse fluido é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Com a diferença que o som, as vibrações do ar são circunscritas. E as vibrações do fluido universal, do pensamento, se expandem ao infinito. Quando eu penso numa pessoa, eu faço uma corrente fluídica que vai até a pessoa. Então, isso não tem barreira que impeça, né? Então, assim ocorrem as comunicações entre os espíritos, as inspirações que eles mandam para nós, as nossas preces e vibrações pelas pessoas, nosso contato com o desencarnado, encarnado com desencarnado, enfim, todo mundo com todo mundo. Então, assim, é a forma de comunicação dos espíritos, né? Então, essa é a importância do pensamento. O pensamento se dá através desse fluido. Bom, daí, caminhando para o final, então, peguei o livro Coragem, do Emmanuel, e aí ele usa essa expressão casa mental de novo. Achei interessante. Ele fala assim: a mente é a casa, onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Então, ele fala como casa mental, um lugar de morada do espírito. Apesar, então, de o cérebro ser visto nessa divisão de casa, aqui ele fala do espírito, né? Talvez do perispírito. Então, aí é o órgão de expressão do espírito, tradutor da mente, né? Então, aqui é o seguinte, ele fala assim, que é, essa casa mental, ela é construída segundo as nossas próprias concepções, né? Segundo as nossas criações, ideias. É aqui que nós podemos atuar para melhorar, então, né? E aí ele diz assim, o Emmanuel fala assim, que a imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Então, o que nós pensamos, vibramos, sentindo, quando eu digo pensar, assim, a leitura que eu faço é desse eixo mente-coração, né? Assim, o pensar, o sentimento, essas duas forças da alma, né? Então, o que que ele fala? Que o material que a gente construir essa casa mental é para onde nós vamos, é onde a gente vai morar, né? Se nós achamos que o ouro é o material perfeito para casa, logo vem o vento da ambição, da inveja e derruba essa casa, né? Coisas óbvias. Se a gente acha enfim, que o poder humano é o material bom, legal para essa casa,
o vento da desilusão daqui a pouco derruba, né? A gente vê o poder temporário, enfim. Se a crítica e a perversidade são, a gente entende como uma boa matéria para essa casa, logo a gente se vê preso, essa casa vira um cárcere de maledicência. Então, é a gente que constrói, é a gente que reforma. Então, para fazer a manutenção dessa casa, é, o que seria interessante é a gente cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. É o orar e vigiar, né? Recomendado por Jesus. Vigiar, a gente tem que vigiar o tempo todo, porque pensamento negativo, tendência para ir para um lado que não é bom, a gente tem o tempo todo. Então, tem que ficar vigilante. E rezar para a gente pedir ajuda dos espíritos para a gente conseguir erguer essa casa, né? Então, isso é básico, né? Mas, aí ele fala assim, que o amor é o verdadeiro material que a gente pode colocar nessa casa mental, para que ela seja saudável. Então, o amor é que faz essa sublimação desse nosso lar íntimo. Agora, não é só vibrar, pensar e sentir, né? Essa é uma parte importante, claro. Mas tem que ter a atuação, o agir, né? Então, a gente precisa equilibrar essas forças da alma e tem que ter coerência dessas coisas. Então não adianta só é, imaginar, pensar e sentir. Então eu preciso agir, né? Então não tem sentido nenhum ficar só na vibração. Então ele diz o seguinte, o Emmanuel diz que nós devemos nos dedicar ao trabalho incessante no bem, pois só ele pode trazer o amor para compor essa casa mental. Então isso é uma forma de tratamento dessa casa, da nossa manutenção, da nossa reforma. É assim que a gente vai ser um bom arquiteto dessa casa mental, segundo Emmanuel. E para finalizar de fato, eu chamo aqui a lembrança do Sermão do Monte, né? Onde Jesus fala da casa construída na rocha. Né? Nada, não tem uma imagem mais bonita e melhor do que, né? Quando Jesus fala que, é, quando a gente ouve a fala dele, os ensinamentos, e a gente põe em prática, é como um homem que constrói a casa numa rocha. Pode vir o vento que for que não vai derrubar. Quando a gente faz o contrário, é uma casa na areia. É uma marolinha e derruba tudo no chão. Então, é essa imagem dessa casa construída na rocha, né? A referência maior que a gente não pode deixar de pensar nisso, na força e no poder que o Evangelho tem para a gente melhorar a nossa vida, nossa vibração mental, essa casa mental, enfim, né? É uma ótima forma, uma forma saudável de reformar, de administrar essa casa. É lembrar do Evangelho, né? A gente sempre volta para o mesmo lugar, né? Referência nossa maior, sem dúvida. Mas é isso, mais ou menos eram essas colocações aí, o estudo que a gente fez do capítulo. Carlos, você fez, eu estava falando aqui, eu fiz algumas anotações aqui, 3 pontos que você falou que eu achei bastante interessantes, né? Primeiro, Uhum. essa relação cérebro-mente, né? Esse conceito errôneo da medicina materialista de achar que a mente é um produto do cérebro, né? Você tocou É. na tríade universal, Deus, Espírito e Matéria, né? Então, para comprovar isso, a gente sabe que o princípio inteligente é o princípio agregador da matéria. Toda matéria que está agregada em torno de nós, né, todos os nossos átomos, inclusive os do nosso perispírito, eles só existem, só estão ali agregados porque existe um princípio inteligente que agrega aquilo tudo. Então, enquanto a gente não entender que a matéria ela está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas, né, a gente vai ter dificuldade de seguir adiante. Então, essa questão que você colocou, eu achei bastante interessante. Um Uhum. outro ponto interessante que você falou, que é sobre a evolução, que é um ponto assim recidivante aí na obra de André Luiz, né? Não só nesse livro, como na Evolução em Dois Mundos, em outras obras, né? Que a gente vamos dizer, a gente é um ser em construção, né? Essa questão do cérebro triuno, né? Uhum. A gente está constantemente nesse processo evolutivo, esse princípio inteligente estagiando desde do reino mineral, vegetal, animal, luminal, ele vai evoluindo e essa construção do nosso cérebro, né? Quando você tocou nesse cérebro triuno que a gente tem, né? O mais inferior, o reptiliano, o cérebro intermediário, ali, o diencéfalo, e a carga superior, que é o nosso encéfalo, principalmente os nossos lobos frontais, né?
Então, é um Uhum. processo evolutivo que vai acontecendo em paralelo da matéria e do princípio espiritual. Eles vão evoluindo Uhum. em conjunto, né? Em paralelo, Uhum. né? É um outro Uhum. ponto que André Luiz também toca bastante no Evolução em Dois Mundos, né? E o Uhum. terceiro ponto que eu achei bastante interessante que você tocou é a questão da sintonia, né? Que é a base de todos os processos obsessivos, né? De acordo com Uhum. o que a gente pensa e que a gente sente, a gente vibra. E de acordo com o que a gente vibra, a gente se sintoniza com inteligências que estão vibrando naquele mesmo padrão vibratório. Né? Então, Uhum. na realidade, a gente que escolhe as nossas companhias. Isso basicamente está essa questão da sintonia, né, que você tocou É. aí bastante, então, de forma tão clara Uhum. aí, é uma questão fundamental, né? É. Para a resolução dos processos obsessivos e tal. Então, esses três pontos que você tocou eu achei bastante interessante. É. Essa questão da sintonia é muito interessante mesmo, porque eu fico, eu tava, eu observo no hospital, eu trabalho no Hospital Espírita André Luiz, né? Há mais de 20 anos. Eu vejo a coisa acontecendo de um jeito, assim, eu observo uma coisa curiosa. A gente sabe da obsessão espiritual, a gente sabe das sintonias, a gente sabe de tudo isso na teoria e a gente fica imaginando. Assim, às vezes tem um departamento de assistência espiritual que conta para a gente: olha, o paciente está obsediado, a história é essa, do passado e tal e tal. A gente confia, né, no trabalho deles e sabe teoricamente disso tudo e tal. Mas na prática, eu tenho observado uma coisa interessante. Assim, às vezes o paciente entra dentro do hospital, é internado e, vamos dizer, um quadro de depressão, né? Quadro de depressão, às vezes o paciente sem tomar remédio, uma depressão gravíssima, com risco de autoextermínio, etc. A pessoa entra profundamente cheia de sintomas e começa a tomar medicação no primeiro dia de internação. Sabe-se que existe um período de latência desses remédios para depressão, né? Os antidepressivos levam de 15 a 30 dias para começar a funcionar. Quando muito, vamos dizer, uns 10 dias, forçando a barra um pouco. Aí o que que se espera? Que depois de umas 2, 3 semanas a pessoa começa a melhorar, né? Quanto os remédios. Só que nos primeiros dias, muitas vezes, a gente vê que 3 dias, 4 dias, a pessoa começa a ter o semblante fica mais leve, a pessoa já fala, eu já estou um pouco melhor, já estou. Assim, isso não é remédio que está fazendo efeito. Remédio não deu tempo de fazer. E aí você vai ver, tem um quadro obsessivo grave. O obsessor foi afastado e foi tratado ali no hospital, né? Então, assim, aí você vê essa. O que que eu quero dizer com isso? A doença existe, é um processo todo, né? Um processo mental e tal. Mas tem uma parte que é nossa, de sintonia, né? Tem uma parte que é é, de como eu me coloco. Assim, via de regra, doença mental, emocional, a gente tem sintonia, como se fosse uma antena estragada danificada que me sintoniza com a pessoa em sofrimento. Não é necessariamente uma obsessão por vingança, etc. Mas uma sintonia com a mente desencarnada adoecida, né? Mas isso é afastado. Quando você entra no hospital, essa situação as pessoas são afastadas para o tratamento. Mas tem a nossa parte, obviamente, como até na obsessão, né? O que que eu faço do que está acontecendo comigo? O que que eu estou vibrando? O que que eu estou procurando fazer? Isso acentua os problemas ou ameniza, né? E aí você vê muito claramente quando o paciente, 3, 4 dias depois, parece que acordou num pesadelo, você vê que ainda está deprimido, o remédio fez efeito, mas essa sintonia é uma coisa crucial, assim, muito, sabe, assim, é impressionante. Isso é uma coisa muito importante na saúde, né? E eu fico pensando na saúde mental, mas assim, eu penso na saúde de uma forma geral, né? Assim, quantas afecções físicas aí não são pioradas por conta dessa sintonia, desse pensamento, da minha falta de vigilância, de oração, de cuidado com essa minha casa mental, né? Porque eu vou me conectando assim. É como se a casa mental enchesse de antena lá em cima dessa casa mental, e aí eu vou fazer sintonia com o que eu quiser, né? Não tem aquele negocinho do rádio assim que eu vou sintonizando, eu vou de acordo com a minha postura, né? Então, se eu, como que é isso? Eu posso estar doente, física e até emocionalmente, mas se espiritualmente eu me posiciono de uma forma mais positiva, mais saudável, tenho um hábito da prece,
frequento coisas boas, eu vou me alimentar e beber de coisas mais saudáveis e vou vibrar positivamente, eu passo por isso de uma forma diferente, né? Eu passo por isso de uma forma diferente, porque a minha sintonia é melhor. Ao passo que uma pessoa saudável fisicamente, sem nada, de repente está tendo algum mal-estar ou outro, é porque a sintonia está tão ruim e daqui a pouco vem uma doença a partir dessa obsessão, inclusive, né? Então é isso, acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar mais, né? Uma outra Como coisa, que essa casa mental. Hã? uma outra coisa interessante que você falou a respeito do Caldeirado sobre o olhar, sobre esses seres que estão em sofrimento, em dor, da Ah, gente isso é olhar interessante. porque na realidade a gente É, tem que olhar não só para os outros, como para nós mesmos, né? é, Como a gente falou desse processo evolutivo, como seres em construção. Nós ainda é, estamos aprendendo. Então, o erro, o acerto, faz parte do processo de aprendizagem. é, é Então, a isso gente tem que aí. aprender a se perdoar e perdoar o outro, olhar o outro com um olhar diferente. Né? Que Eu todos acho que essa nós foi a aí. base, a base no início, né? Assim, é o que ele falou. Assim, se você, se você quer realmente ajudar alguém com sofrimento, encarnado ou desencarnado, você tem que enxergar essas coisas como doença. Quer dizer, por que que ele falou isso? Porque a gente via como. Por que que esse povo demora? O que o André Luiz fala? Por que esse povo demora tanto a receber ajuda, né? Ele está adoecido, a alma está doente, né? E a gente é o que você falou, a gente tem que ver, a gente tem que ser menos, julgar menos o outro e nos julgar mesmo, porque a gente é impiedoso com o outro e com a gente mesmo, né? Eu não me permito errar, né? E não permito que o outro erre. E às vezes o erro do outro às vezes é um erro grave, né? Assim, é difícil olhar a maldade como doença. A E a gente já gente vai querendo sempre julgar. E a gente Hum? sempre se coloca, às vezes, numa posição de superioridade. Na realidade, não É. existe isso. Nós estamos todos, né, no mesmo processo evolutivo, no mesmo planeta, Uhum. na mesma É. condição. Né, todos nós estamos no mesmo barco. Se a gente Pois começar a é. olhar a gente E- com mais tolerância, até conosco mesmo, com os nossos erros e com os erros dos Com outros, certeza, com as certeza. nossas relações todas ficariam melhor conosco mesmo e com os outros. Né? Quando o terceiro andar estiver bem construído, bem desenvolvido, a gente não vai fazer isso mais. O problema é que o primeiro, a gente quando julga, a gente abre a porta do porão, aí tudo que está lá no primeiro andar sobe para o segundo andar, e a gente começa a agir de forma, né, vingativa, olho por olho, no impulso, no instinto, né? A gente vê a maldade acontecendo, a gente quer voar no pescoço, não é? Vou lá, faz a hora que vê, eu tô lá segurando o pescoço do outro. Falei assim, uai, mas peraí, não é isso que eu aprendi, não, né? Mas é isso que eu tô muito mais próximo do porão do que do terceiro andar, esse que é o negócio, né? Então, assim, a gente tem, é uma vigilância constante, né? Para a gente poder realmente enxergar essas coisas como doença e cuidar e, assim, e desejar o bem ao próximo nesse sentido, é um trem difícil demais. Você É. precisa realmente dar uma trancada nesse porão e ficar olhando mais para esse terceiro andar. Falei, vamos olhar com aquele olhar lá, sabe? Com aquela luminosidade do terceiro andar. Porque a gente vê muito com a sombra do primeiro, né? Esse que é o problema. Mas nós vamos chegar É, lá, todos é em nós. Né? construção, você tem razão, é em É uma construção. construção. Nós somos um ser em Nós estamos construção. aprendendo. Nós É, estamos é. aprendendo. Você sabe, eu acho uma coisa, isso que você está falando, que é tão engraçado, porque quando a gente pensa na gente, é que, não, mas eu também tô rastejando ainda, né, tal. Aí você pensa numa pessoa assim, uma pessoa que, uma experiência de uma pessoa, eu penso no Haroldo Dutra, né, eu gosto muito dele, e eu vejo ele, então, simpatia muito grande com ele. Aí ele contando uma história Travou um pouquinho. A internet travou um pouco. É, Estou te ouvindo um pouquinho entrecortado. Eu acho que a nossa internet. Agora nós voltamos. Acho que a nossa internet aqui deu uma rateada é. aqui. Mas, bom, já diante do avançado aqui, alguém da hora para a gente também liberar o Carlos, que foi tão gentil conosco. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração final? Não? Bom, então, é, eu queria agradecer muito você, Carlos, pela sua gentileza,
né, que veio aqui colaborar aqui com o nosso estudo aqui da Univale, agradecer a sua presença e a palestra aí tão esclarecedora, que com certeza não foi só para nós, mas que possa ser também para o maior número de pessoas aí que depois vão assistir no YouTube, né, para que esse entendimento, esses conhecimentos possam cada vez ser mais disseminados aí no nosso meio, nos dias de hoje, né, que a gente está precisando tanto de tolerância, de entender, né, de nos É, entender e de nos entender com os nossos semelhantes, né? é. Então, queria deixar esse agradecimento especial para você, pela sua gentileza, e, de repente, contar com você em outras ocasiões aí que você possa nos brindar também aí com o seu conhecimento. Tá bom? Eu que agradeço. Então, eu agradeço a todos e a gente vai encerrando aqui a nossa reunião e esperamos em breve nos encontrarmos novamente, tá bom? Uma boa Obrigado, noite a todos. obrigado. Boa noite, gente. Obrigado, Obrigado, uma boa viu? noite. Até a Obrigado a você. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.